mesmo diante das dificuldades, nós não devemos parar, né? O mar, na Bíblia, representa a multidão de pessoas, né? Então diz que mesmo que o vento se levante no mar, da montanha, quer dizer, do alto, Deus te vê, né? É o que diz esse louvor, né, irmãos? Então ele diz assim: pega o remo, quer dizer, continue caminhando. A palavra que Deus me deu tem muito a ver. Quando Deus me pôs o hino, eu nem me lembrava da letra, mas tem a ver com a palavra que Deus me deu para falar para os irmãos no dia de hoje. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, no versículo 4, gente, olha só que interessante, ó. Deus me deu a primeira palavra, e quando eu ia terminando, o Senhor me deu louvor, eu nem lembrava, né, o que estava na letra, mas tem a ver com a palavra que Deus me deu aqui. Então diz assim, olha, 4, eu vou ler o texto, mas eu vou falar especificamente do versículo 4. Então diz assim, 4, digo-vos, amigos meus, olha como ele nos chama, né? Olha como Jesus nos chama nessa palavra, ele diz assim: amigos meus, não temais o que mata o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo a esse, temei, né? Deixa eu ler tudo, depois eu vou falar desse versículo. Versículo 6: não se vende 5 pássaros por 2 centes, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Tem muita coisa que acontece no mundo, irmão, parece tão corriqueiro, e a gente até pede por justiça, e parece que nada acontece, mas um dia, irmão, todo ato humano será colocado diante do trono de Deus, o revelado e o oculto. Amém? Amém. Ó, vai dizer de 2 passarinhos, né? Esses dias morreu uma pombinha aqui no quintal. Tem valor? Você pega, põe no saquinho, põe no lixo. Mas a Bíblia diz que quando é feito com maldade, não ficará esquecido, né? Então está assim, ó, versículo de número 7: até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessa diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Confessar não é só dizer que é crente, não. Confessar é mostrar a tua fé para as pessoas em Cristo. Porque tem pessoa que fala que é crente, mas quando a corda aperta, ele desconstrói tudo aquilo que aparentemente foi construído. Confessar é diante dessa afronta você dizer: eu sou crente. Diante da perseguição, eu sou crente. Quando faltar uma comida de casa, eu sou crente. Quando alguém espovetear ali na rua, não, eu sou crente, eu sou servo de Deus. É muito diferente só. O próprio diabo vai dizer assim: ô filho de Deus, do Deus Altíssimo, não confessou? Mas ele vai tomar posse das bênçãos. Então não é o que eu sou, o que eu falo, é o que eu sou. Essa é a diferença. Falei que eu não ia parar, né? Tem um detalhezinho que não dá para deixar passar, ó. Versículo de número 8, versículo de número 9. O 8 eu já li, né? Confessa-me diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Mas quem me nega diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus, né? A tua atitude de cristão fala muito mais do que palavra, irmão. Irmão.
servo do Senhor, às vezes a gente faz alguma coisa e acha que ninguém está vendo, né? A Bíblia diz que aquilo que no culto eu faço, os telhados serão. Então nós precisamos ter uma vida conforme aquilo que fomos gerados. Paulo vai dizer lá em 4 de Efésios, né? Que nós servamos a Deus da maneira com que Ele nos chamou para servir, né? Então vai dizer assim, olha, o 9: mas quem negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa boca. Momento de raiva, momento de afronta, né? Momento de perseguição, momento que parece que tudo está dando errado, momento que alguém fez alguma coisa e você não gostou, alguém falou algo, né? Uma repreensão de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que abriu na nossa boca, porque pode ser de Deus a repreensão, né? Às vezes você olha assim a pessoa e você não dá nada por ela, e às vezes é aquela ali que Deus levanta para te repreender. E aí você às vezes vai falar algo, e às vezes é o Espírito Santo. Por que nós temos que ter discernimento? A Bíblia diz: tenhas discernimento do Espírito que fala ao teu Espírito. Porque se você tem discernimento, você vai saber quando é a voz de Deus, mesmo quando Deus usa alguém que ninguém dá valor por ele, né? Então vai dizer assim, 11: e quando nos conduzires às sinagogas, os magistrados, os potestades, não sejais solícitos de como ou que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convém falar. Mas eu quero ficar aqui no versículo 4, irmãos. Digo-vos, amigos meus, não temais o que mata o corpo, e depois não tem mais o que fazer, né? Por que isso, irmão? Porque nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Certamente todos nós temos família, todos nós temos amigo, todos nós temos convivência, né? E muitas vezes o inimigo vai criar situações para parar você na vida cristã, vai criar dificuldades para que você não venha caminhar, vai muitas vezes, dependendo da pessoa, te colocar em xeque-mate, ou é assim ou vai ser assim. E aí é o momento que você tem que confessar a tua fé em Deus. Aí é o momento de você se mostrar se você verdadeiramente é essa pessoa, amigo de Cristo. Porque há momentos na nossa vida, irmão, que os problemas, lutas, dificuldades, às vezes até pessoas querem nos parar, querem nos impedir de caminhar. E se você não acreditar o que você é em Deus, Ele te para. Jesus vai dizer assim: olha, se eu deixar que o meu pai, a minha mãe, o marido, a mulher, o filho, alguém me impedir, eu não sou digno dele. Então há momentos na nossa vida, irmão, que a nossa confiança em Deus tem que gritar mais alto, porque às vezes a situação vem, ela é sufocante, às vezes a situação vem para te abafar, a situação vem para te parar, muitas vezes a situação vem para te matar na fé. E aí é a hora que você tem que colocar em primeiro lugar o teu amor a Deus, teu amor à tua salvação. A palavra de Deus vai falar em Isaías 51, 7. Vou deixar dois ou três textos aqui bem rapidinho, irmão, só trazendo confirmação dessa palavra. Isaías 51, 7, depois o 8, depois o 12 e o 13. Isaías 51, 7. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, cujo coração está na minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem turbeis pelas suas
injúrias. 7, né? Eu li aqui. Agora o 8. O 8. O 7 e o 8. Eu li o 7. Porque a traça os roerá como uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração. 12. Eu sou aquele que vos consolo. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se torne feno? Quando você sepulta alguém, irmão, depois de algum tempo você vai lá, malemar, você encontra só os ossos e o cabelo. Fala assim, é doído, né? Porque às vezes a gente enterra alguém que a gente ama. Mas essa é a realidade. A gente teme o homem. O que o homem é, irmão? Pós-cinza. Só que se ele parar você, para onde você vai sem a salvação de Deus? Para onde eu vou sem a salvação de Deus, irmão? 13. E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todos os dias o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Onde está o furor daquele que te atribulava? Eu passei uma situação que não me traz alegria, irmão. Tinha um homem vizinho da minha casa. Aconteceu duas situações bem difíceis, mas um Deus teve misericórdia, só mudou ele de lugar. Mas teve um que Deus levou para a terra. E passou anos, irmãos, manipulando situações para nos trazer sobre problemas, ao ponto do rapaz que veio do CT falar assim: ó, faça isso, porque a insistência desse moço é tão grande que, se você não fizer, eu vou ser obrigado a começar a encher a tua carteira de multa, por causa das autoridades que estavam sobre ele. Mesmo assim ele não parou, irmão, a ponto de um vizinho de frente chamar um dia e falar para ele: rapaz, por que essa tamanha ira contra essa família? Que mal ele se fez? A gente não vê ele nem na rua, a gente não vê eles falando de ninguém, eles não trazem sofrimento, dano para ninguém. Por que isso? Para com isso, rapaz. Aqueles dias estava com câncer, o médico já tinha desenganado ele. E o conselho dessa pessoa, que nem crente era, falou: rapaz, para com isso, a tua maldade é muito grande, para com isso. Não, eu vou fazer o que eu vou fazer. Estava procurando, irmãos, vizinhos para fazer um abaixo-assinado contra ele. 7 dias depois enterraram ele. Eu não tenho algum poder para isso? Não. Me trouxe alegria, mas trouxe uma experiência com Deus, irmão, de saber o Deus que eu sirvo, que Ele não brinca. Então, que aquele que te afronta, te persegue, se ele insistir, Deus tira da terra. Deus tira da terra. Se você não parar, se você continuar amando a Deus, se você continuar servindo Ele de verdade, Ele vai tomar suas dores. Se você anda em justiça, porque às vezes a gente quer que Deus faça justiça, mas a gente não anda em justiça. E aí, se Deus pôr na balança, às vezes o peso contra mim é maior do que contra o outro, aí é perigoso. Mas se você faz justiça, presta atenção na palavra, irmão. Se você anda em justiça, a balança pode pesar para o outro lado. Mas se você anda em justiça e acha que você é justo, mas você anda em justiça e pede justiça a Deus, aí Deus vai pesar na balança.
Ó, misericórdia, né, irmão? Jeremias 1:8. O Reinaldo estava estudando Jeremias, né, irmão? Jeremias 1:8, irmãos. Vou terminar rápido aqui, viu, irmãos? Jeremias 1:8. 7, 8. Não 8 só. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar disso, Senhor. Jeremias estava diante de uma nação, irmão, que a Bíblia diz assim, que aquele povo era de dura servir, que o seu rosto era como ferro, como pedra. Mas Deus falou assim: não tema eles, eu serei contigo, né? Então eu não sei o porquê Deus trouxe essa palavra hoje, mas se você está sendo ou será afligido contra a sua fé, não desista, não desista. Vamos lá para João 15, eu vou parar em João 15, irmãos. Opa, agora vai abrir para bagunçou tudo aqui. Bagunçou tudo aqui, mas eu encontro já, viu, irmão? Espera aí. João 15, 14 e 15. João capítulo 15, versículo 14 e 15. João 15, eu vou parar aqui, tá? João 15, versículo 14 e 15, olha só. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos... Então, ser chamado de amigo é muito bonito, né, irmão? Lembra que eu falei agora? Pedir justiça, mas não anda em justiça, né? Parece muito bonito, porque a gente está aflito, né, irmão? A gente está aflito com um problema, com uma luta, uma perseguição, uma dificuldade. Senhor, o senhor não está vendo? O senhor não vai fazer alguma coisa? Senhor, o senhor não vai pôr a mão? Aí ele fala: você quer que eu ponha a mão? Para eu pôr a mão, eu preciso pôr na balança, porque muitas vezes a nossa causa é contra alguém, né? Porque é contra o diabo, você conhece, eu repreendo o diabo. Mas quando a situação é contra outra pessoa, que pode até estar sendo usada pelo inimigo, aí a gente fala: mas você não vai fazer justiça por mim? Fizeram isso, fizeram aquilo, tomaram isso, ou fizeram tanto. Aí irmão, quando na questão de justiça Deus põe. Mas se eu sou amigo de Deus, a primeira coisa que eu faço é obedecer às suas leis. Eu ando na sua verdade. E aí, se eu ando na sua verdade, certamente eu estou sendo justificado. E aí, se eu estou sendo justificado, é uma justiça, então Deus pode fazer justiça. Entenderam? Estão entendendo? Ó, é perigoso pedir justiça para Deus, irmão. Porque às vezes a gente está mais atropelando a lei de Deus do que o outro. Ó, 13. Foi 14, não lembro, né? 15. Já vos o chamei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então eu e você não somos leigos do conhecimento das coisas de Deus. Às vezes a luta vem porque semeamos uma semente ruim, e aí a gente quer cobrar Deus para fazer alguma coisa. Certo? Certo? Se você plantar limão, você não vai colher laranja. Se você colher maldade, você não vai colher bondade. Se você plantou injustiça, você não vai colher justiça. Mas se eu aprendo com Jesus, do que Jesus aprendeu com o Pai, então eu ando na retidão. Vai ter afronta? Vai. Aí então Deus pode pôr a mão e te dar vitória. Agora, se a aprovação vem porque você plantou coisa ruim, se arrepende. O arrependimento, irmão, o quebrantamento, dá o poder daquela semente ruim ser arrancada, a terra sarada e uma semente boa ser plantada. Amém? Nós estamos discernindo essas coisas.
para que nós não chegamos diante de Deus pedindo algo que nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Amém? Então, se a luta vem porque eu semeei algo ruim e estou colhendo porque semeei, corre aos pés de Jesus. Corre. O que fala lá em 2 Crônicas: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, se quebrantar e orar, vir à minha presença, eu olharei para ele, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquela terra que está com a semente ruim, fazendo crescer espinhos, urticas, Deus vem, sara a terra e vai começar a produzir frutos bons. Amém? Fiquemos aqui, irmãos. Vamos ofertar para a casa de Deus essa manhã? Em nome de Jesus. Estou adiantando um pouquinho porque eu tenho um compromisso agora às 10 horas e aí não tem jeito, não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, um corpo só, né? Aleluia. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos ofertar à casa do Senhor a oferta seu de missões, para o trabalho de missões. Por isso, Deus, abençoa aqueles que abençoam esta obra. Toque em pessoas, Pai, que nos ouve, que nos assiste, que tem um coração bom, Pai, voltado para a obra do Senhor, mesmo que não seja desse ministério, possa semear, Pai, nesta obra, Pai, na área evangelista, missionária. Pai, abençoa aqueles que já estão no campo trabalhando, Pai. Pai, abençoa esta igreja, Pai, que ela faça aquilo que é agradável aos teus olhos. Pai, multiplica as bênçãos sobre cada um daqueles que semeiam nesta casa. Pai, nós te pedimos para a glória do teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estaremos hoje no segmento da campanha 12 dias de clamor. Nós estaremos hoje no 7º dia, né? Falei para os irmãos ontem que ontem nós chegamos no topo do monte, né? 6 dias nós chegamos no topo do monte. Agora nós vamos começar a descer, agora já começa a ficar mais fácil, né? Cada dia chegando mais perto dos 12 dias de oração, do término desses 12 dias. Amanhã nós estamos aqui em oração, irmãos, às 8h30 da manhã, para os irmãos que têm condições de aqui estar. Amém? Fiquemos de pé, vamos agradecer a Deus. Pai querido, obrigado por essa manhã na tua casa, na tua presença, pelos momentos de oração. Pai, esse culto é um culto de intercessão, meu Deus, levantando colunas de oração, colunas de intercessão, meu Deus, ó Pai, para que esta obra continue caminhando, Pai, que esse sentimento nasça em nosso coração, que nós venhamos buscar pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos sonhos, mas que o alvo maior, Pai, seja interceder por esta obra e pelos nossos irmãos. Assim é o propósito deste culto de manhã, nos dias de terça-feira. Agora é esses que o Senhor trouxe, teus filhos, teus servos, teus amigos. Guarda debaixo da tua mão de poder, abençoando, Pai, dando paz, saúde, alegria, prosperando esse dia. Pai, nós oramos também pelos nossos irmãos que nos ouvem através da internet, Pai, que as bênçãos do Senhor entrem dentro do lar, no lugar de trabalho. Muitos estão no trabalho, muitos estão na sua casa, muitos estão nos seus afazeres. Pai, que as bênçãos alcancem, Senhor, trazendo, meu Deus, refrigério, alegria, paz, saúde, prosperidade, Senhor, salvação de almas. Assim tudo entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos desde agora e para sempre. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Podemos adorar a Deus com as palmas.